Primeiramente, boa noite a todos. A gente está aqui em mais um episódio do Código Cast com o nosso professor Edirley. Como é que o senhor está? E aí, pessoal, tudo ótimo com vocês. Prazer estar aqui novamente. Obrigado, prazer é nosso. Hoje a gente novamente separou algumas perguntas sobre a área de TI, né, que a gente queria ver com o senhor. O nosso público mandou as perguntas e a gente vai basear o nosso episódio de hoje nelas, que é mais voltada para áreas de TI, mercado de trabalho hoje, diferentemente da outra vez que foi mais sobre IA, né? Hoje vai ser mais voltado sobre isso. Alexandre? Boa noite, professor. Como o Wesley disse, a gente separou algumas perguntas voltadas ao tema, referente à especialização na área da TI. Hoje em dia anda tendo muitas perguntas frequentes, né? O pessoal que trabalha dentro da área, que estuda na área de TI. E aí, para o senhor, o que significa especializar na área de TI? E por que isso é importante hoje? A gente pode considerar duas vertentes. Quem que é o profissional da área mesmo, né, que é formado em algum curso da área de tecnologia, como sistema de informação, ciência da computação, engenharia de forma geral, ou quem é de alguma área mas que gostaria de seguir algum ramo que tenha um viés tecnológico. Então, por exemplo, alguém que está na área de educação que estuda, por exemplo, ferramentas de ensino remoto, ou um pessoal, por exemplo, que está na área de psicologia, que estuda plataformas que auxiliam na validação de diagnósticos médicos, diagnósticos, por exemplo, de terapias, enfim, cenários. Então, assim, depende muito do viés, né? Mas o porquê que o pessoal tem buscado de forma geral é realmente o mercado mais amplo, né? Como a tecnologia tem sido disruptiva em muitos desses segmentos, então o pessoal tem buscado de alguma forma se destacar em alguma dessas frentes, né? Então, vamos pensar assim, por que um psicólogo ele investe em cursos de formação de tecnologia? Porque ele está buscando de alguma forma maximizar o trabalho dele, maximizar através de alguma ferramenta e ele se destacar no mercado. Então, ele entendeu que dentro do universo que ele está inserido, a utilização da tecnologia pode potencializar o que ele está propondo, né? Então, é um pouco desse pensamento. E quem está na área, igual a gente que é da área de tecnologia mesmo, né, que trabalha ou com desenvolvimento ou com governança de projetos, de sistemas, de forma geral, a gente busca realmente elevar o nível do nosso conhecimento, né? Então, por isso que a gente sempre foca bastante nessa linha, porque assim, a gente até percebe, né? Sempre está surgindo coisa nova, então a gente sempre está constantemente estudando, buscando novos conhecimentos, né? Então, acaba que a gente sempre tem que estar atualizado e isso vai muito do encontro de quais são as tecnologias que têm se destacado nos últimos anos e para que rumo elas têm tomado. Tá certo, professor. Então, com base nesse critério que você acabou de falar para a gente, quais são as principais áreas de especialização de TI atualmente que, assim, que anda rendendo mais um certo lucro para o pessoal trabalha na área de TI? Vou pensar assim, lucro, né? É complicado porque assim, buscando uma especialização independente muito do segmento, com certeza a pessoa vai se destacar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, desenvolvimento de software, o pessoal que investe, tem o pessoal que trabalha muito com desenvolvimento voltado mais para web, né? O pessoal ali que trabalha com tecnologia de front, back-end e buscam até carreiras de full stack, desenvolvimento na parte de mobile para sistemas de iOS, de Android também o pessoal tem sido bem remunerado nessa área. Em trabalho de desenvolvimento de jogos também é um segmento que quem se destaca também tem bastante relevância. Na parte de redes, infraestrutura também é uma área que tem sido bastante valorizada, na parte de administração, a pessoa que cuida de segurança das redes, de computadores, o pessoal que trabalha com computação em nuvem, a parte mesmo ali de suporte da AWS, enfim. São alguns tipos de segmentos, né, mas a gente pode destacar também, por exemplo, quem está trabalhando com segurança da informação, agora principalmente a parte de cibersegurança, gerenciamento de riscos, né, mitigação de riscos de TI, é uma área que tem se destacado. A gente pode considerar também a própria inteligência artificial, ciência de dados, então o pessoal que está trabalhando no desenvolvimento de algoritmos de machine learning, trabalhando com big data, a própria exploração da engenharia de dados também é uma área que tem se destacado. A governança de TI, né, que independente de qualquer linha que a empresa adote, sempre precisa do pessoal que faça a governança dos projetos e a governança das boas práticas de tecnologia da informação. Tem a linha de banco de dados, que sempre é interessante também. E, sei lá, talvez eu possa destacar também a parte ali de automação, que tem ganhado bastante relevância nos últimos anos. Então, para quem está realmente na linha de desenvolvimento ou quem está trabalhando diretamente com cursos na área de tecnologia voltados para a informática, realmente são áreas que destacam. Claro, quem está em outros cursos que não necessariamente na área de tecnologia vão buscar algumas vertentes próximas, né? Mas vai ter cada uma as suas particularidades. Certo. Professor, tipo, já que a área de tecnologias, assim, tá sempre em mudança, o profissional de TI, você acha que ele
então não deve considerar o que está atualmente em alta, assim, para se especializar, mas sim o que ele tem mais afinidade, que ele vai saber É, trabalhar melhor. porque assim, principalmente aqui a gente trabalha com essas áreas de tecnologia, o que está em alta depende muito, assim, é sempre um ciclo, né? Uhum, Em determinado período, assim, algumas tecnologias se destacam mais que outras, por exemplo, na época da pandemia, algumas tecnologias sobressaíram mais que outras, estavam mais voltadas para desenvolvimento de software, principalmente para ferramentas que tivessem colaboração de forma remota. É, então, varia muito. Então, a questão de afinidade é um pouco complexo. Talvez você possa adotar uma linha. Então, por exemplo, estou focando um pouco no meu desenvolvimento para a parte de back-end. Então, claro, você vai estudar alguns frameworks voltados para a parte de back-end. Não uhum, que você tenha que ser especialista, por exemplo, em Java, você tem que ser especialista em alguma linguagem específica, né? Mas assim, você tem que ter toda a base, todo o fundamento por trás do back-end, para que, se em algum momento alguma dessas tecnologias sobressair, você tenha o fundamento, tem toda essa base para que você consiga migrar facilmente. Então, seria um pouco nessa linha. Então, ah, o que eu busco hoje, afinidade, você tem que buscar um conhecimento geral, entende, de todos os segmentos da quando a gente fala, por exemplo, de sistemas de informação, ciência da computação, a gente tem que saber o máximo possível, uhum. mas lá na frente a gente vai ter que especializar em uma coisa. Então, é muito sim, da afinidade, mas é aquilo. O que o mercado está propondo hoje? Algumas tecnologias que a gente esteja talvez até estudando de forma acadêmica, não é o que o mercado tem valorizado. Então, compensa eu investir muito nessa formação? Não, talvez eu faça o básico mesmo, a parte ali do fundamento e já parta para a nova tecnologia. Então, varia muito. Eu Entendi. recomendo, sim, que se puder, que está em alta sempre vai ter mais oportunidades para a pessoa inserir no mercado e assim, a pessoa vai se desenvolvendo. Se a pessoa não tiver oportunidade no mercado, fica muito na teoria, né? Se a pessoa não puder praticar. Então, realmente, tem que ir para a linha que está mais disponível para a pessoa poder praticar. Em relação à remuneração que o Alexandre tinha falado, geralmente alunos entram na área de sistemas de informação falando assim: ah, o desenvolvedor recebe mais. Realmente, o desenvolvedor está na cadeia lá em cima para remuneração maior? Vamos lá. Quando você fala assim que o profissional desenvolvedor dentro das carreiras de TI é o profissional que ganharia mais. Seria essa a Isso, pergunta. muitos alunos entram com essa ideia na cabeça. Já escutei muito isso antes de escolher a área que eu tô indo e tudo mais. É porque assim, a gente teve uma distorção muito grande ali na época da pandemia, né? Então, assim, teve o boom, várias empresas, todo mundo trabalhando de remoto, precisou bastante de profissionais, meio que estourou a bolha, né? Então, aquilo precisou de muita gente, tinha pouca gente no mercado e os salários voaram, né? Então, estavam pagando para júnior pleno salário que hoje se paga para um sênior. No momento que isso já começou a sanar e o mercado já voltou a estar numa normalidade, essa realidade já não existe mais. Então, por exemplo, um desenvolvedor júnior, até um pleno, eles não vão ganhar muito diferente de outros profissionais de outras linhas, né, no mercado. Quando ele chegar no nível de senioridade maior, né, se ele já for um sênior ou um especialista, sim, ele vai se destacar muito no mercado. Mas o que que acontece, né? Essa não é uma realidade hoje do mercado. Então, você fala assim, o pessoal já entra na faculdade com uma expectativa. Eu diria que não é diferente, por exemplo, de quem faz uma engenharia, de quem faz, sei lá, uma psicologia, quem faz um curso de direito. O início é sempre a base, o nível salarial é realmente mais baixo. A pessoa vai demorar alguns anos para atingir alguma especialização, alguma senioridade. Até lá, o que o cara pode, o que a pessoa pode fazer, né? Ela vai ter que se aperfeiçoar o máximo possível. Ela não pode se frustrar muito cedo, porque a gente sabe, vocês estão tendo vivência agora. O que se aprende na faculdade não é fácil, né? Tem várias disciplinas que são complexas. A gente pode ir atrás de cursos no YouTube, na própria Udemy, a Lura da vida ali. São cursos muito bons, mas assim, são práticas, né? Quando a gente não tem o fundamento, são mais complexos da gente colocar isso na vida real. E quando a gente vivencia isso na faculdade, a gente tem uma dificuldade, já que é ter um retorno muito rápido. Então, não, tô sofrendo muito na faculdade, 4 anos num curso muito difícil, e eu não consegui minha profissão, não estou ganhando o salário que eu esperava, porque realmente não tem esse salário hoje, assim, o mercado ainda não tem essa realidade. Mas, claro, a pessoa em poucos anos, diferente de outras áreas que a pessoa demora, sei lá, 10, 20 anos para ganhar um salário muito alto, a pessoa em poucos anos na área de tecnologia já consegue ganhar um salário relativamente bem bom para o segmento. Só que assim, não é a realidade. O cara, ó, formei hoje, eu vou ganhar, sei lá, 10 mil? Não vai.
A não ser que você for o cara totalmente fora da curva, tiver uma outra crise, como a pandemia, que justifique essa loucura novamente das big techs ali de revolucionar o mercado, não vai ser essa a realidade. Mas pensando em nível de estabilidade, nível de, entre outros cursos, é um curso que sempre vai ter oferta, sempre vai ter mercado de trabalho para esse tipo de profissional. Então, vejo que sempre vai ser valorizado. É uma área que sempre vai ter demanda. A diferença é que hoje o que se pensa em expectativa salarial não é a mesma realidade que a gente teve 5, 10 anos atrás. Entendi, professor. Como o senhor disse, é uma área de uma um amplo trabalho no mercado, né, que se pode dizer. E também se encontra muitas dificuldades e desafio nisso. Como que o profissional dentro da área vai lidar com a necessidade constante, e assim, sempre a atualização em um mercado tão dinâmico? A gente fala, né, que quem trabalha com área de tecnologia está constantemente estudando, né, como se estivesse eternamente numa faculdade, numa cadeira de universidade estudando. Não que tenha essa rotina, né, mas nunca vai falar assim, nossa, eu estudei o máximo que eu pude, né, eu fiz minha graduação, eu estou numa formação que eu não preciso me reciclar. Como eu comentei, né, a tecnologia muda muito rápido, então a gente pode falar, o cara está se reciclando a cada 2 anos, o cara está refazendo vários conhecimentos, porque vários frameworks mudaram, várias conexões, várias ferramentas já surgiram e o cara já tem que se aprofundar. O que facilita uma vez que o cara tem a base, o fundamento necessário para aqueles conhecimentos, o cara tem, por exemplo, mudam-se alguns campos, algumas tecnologias quando a gente fala de banco de dados. Se o cara conhece a parte lá do banco relacional, não relacional, toda a parte de conceitual, e isso aqui está claro para o profissional, é muito fácil ele absorver essas tecnologias. Então, se a parte da fundação estiver muito bem feita, isso não vai ser dificuldade para o profissional. Mas claro, vai falar assim, o cara nunca mais vai precisar. Não, constantemente vai surgir coisa que vai facilitar a vida dele. É igual a utilização, por exemplo, de um chat GPT. O cara que saber trabalhar com isso, ele consegue otimizar muito o tempo dele. Então ele sobra tempo para fazer outras atividades, agregar valor de outra forma, o que consegue contribuir a nível de entrega. Então é complicado a gente falar assim no sentido, o cara pode ser que ele chega ao final da faculdade, e não é que ele vai estar obsoleto, é que com certeza ele já vai precisar buscar mais conhecimento. Então, o bom da faculdade é isso, a faculdade sempre vai instigar o aluno, o profissional a buscar mais coisas e os caminhos que ele precisa perseguir para conseguir encontrar esses resultados, né. Então, a faculdade é muito importante, quando o cara vai direto no mercado, já vai aprendi a desenvolver, programar sozinho, cara, em algum momento vai chegar alguma coisa que vai cobrar o preço dele, fala assim: "Ó, aqui você está meio estagnado, agora você precisa dar o próximo passo". Aí o cara fica meio perdido, porque o cara não se estruturou lá atrás, assim, não tem a base, o conceito fundamental das coisas para poder falar: "Não, bom, aqui mudou, então posso ir nessa linha diferente, eu posso dar um passo atrás e refazer o meu planejamento". Não, o cara fica totalmente perdido, né. Então, tem que se pensar muito bem nos planos que isso sim, só no decorrer de uma faculdade o cara vai conseguir evoluir nesse sentido, mas ele tem que pensar muito bem no plano, o que que ele tem gostado, que linha que ele quer seguir, como que ele tem que se aperfeiçoar, se ele vai precisar de certificações, se ele vai precisar de cursos, validações dentro daquela área para ele poder dar continuidade. Então, acho que é um pouco nessa linha. Professor, em relação à faculdade, que nem o senhor está falando, como você vê a evolução dos cursos de TI nos últimos anos, em termos de conteúdo e abordagem? Ah, cara, diria assim que varia muito, sabe, não tem uma regra, assim, tem algumas determinações do MEC, por exemplo, o curso de sistema de informação, e até muito questionamento de muitos profissionais "Pô, eu tenho que estudar muitas disciplinas que não são apenas de programação", então eu estudo disciplinas, por exemplo, de gestão, direito, de outras linhas, né, é uma própria disciplina de ética, por exemplo. Mas assim, é parte fundamental, é conceito que o MEC exige que o curso aborde, e quando a gente olha para o mercado de trabalho, quando o cara chega, por exemplo, para trabalhar numa empresa, se o cara souber muito bem código, ele vai sofrer em algumas linhas. Por exemplo, o cara não tem skill nenhuma para trabalhar em times, por exemplo, o cara não tem skill nenhuma para trabalhar dentro de um projeto. Então, se o cara pode ser o melhor desenvolvedor do mundo, mas se ele não tiver tato para poder trabalhar com pessoas, ele não tem condição de trabalhar naquele cenário. Então, o cara, ele não está no ambiente propício. E a realidade é essa, normalmente os cursos, principalmente os cursos mais rápidos, que teve o boom aí de vários cursos
de tecnologia, principalmente sistemas de informação e ciência da computação, que focam exatamente isso. Eles querem trazer aquele viés de cursos básicos, como um Alura, lá do Udemy, de formação técnica mesmo, o cara aprender, botar a mão no código, desenvolver, entregar software. Só que alguns não trabalham esse cenário ali por trás, né? Essa parte ali, as skills necessárias para se trabalhar em empresas, em organizações, e quando o profissional chegar lá, ele vai sofrer. Então, alguns cursos ainda se destacam, né? Então, isso que eu falo, é entender realmente a necessidade e o cenário que o aluno gostaria. Então, por exemplo, tem aluno que um curso, por exemplo, de análise e desenvolvimento de sistemas seria o ideal. Um cara, ele quer realmente aprender a desenvolver software, ele quer ficar num universo muito nichado e para ele aquilo atende. Então, ele está num universo que talvez aquele curso faça sentido, mas talvez ele quer ir para algo mais amplo, ele que tem diversificar, por exemplo, o segmento que ele vai atuar, os tipos de conhecimento que ele consegue aplicar. Então, talvez faça mais sentido ele fazer um curso de sistema de informação, própria ciência da computação. Então, tem esse viés, né? Então, tem muita oferta hoje em dia, né? Não, a demanda ainda é muito maior que o número de oferta, principalmente para o curso de sistema de informação, que a gente constata, né? Tem as turmas que se abrem, por exemplo, para sistema de informação são muito grandes comparado até a outros cursos, como direito, que antigamente sempre um curso muito concorrido. Quando a gente olha algumas faculdades e universidades, um dos cursos mais concorridos que existem hoje é de ciência da computação e sistemas de informação, porque realmente são as profissões em voga, são as profissões do momento. Mas ainda é uma área que demanda muito profissional. Então, os cursos perceberam isso, estão investindo muito nessa linha de formar o profissional o mais abrangente possível, mas claro, ainda tem muita oportunidade, né? Então a gente vai refinando aos poucos para ver como o mercado tem demandado esse profissional. Em algum momento a gente talvez vai pegar um viés mais técnico, um viés mais voltado para skills mais sociais, mas enfim, é algo que o mercado vai ditar a regra. Tá certo, professor. É, assim, a questão do futuro. O senhor, o que você acha, assim, vai ser mais, os profissionais de TI vão estar mais separados a mais especialização ou uma certa convergência de habilidades? Varia muito, né? Então, por exemplo, vai depender muito do tipo de segmento, tipo de empresa. Tem empresa que vai continuar valorizando o especialista, por exemplo, o cara que já domina muito uma linguagem, um framework de desenvolvimento, que é a base do produto, talvez já esteja bem feita, já em cima de uma tecnologia, então precisa de uma pessoa que realmente conheça para poder evoluir ou próprio dar manutenção naquele tipo de sistema. Tem área que vai ser mais abrangente, tem área que vai pedir mais um generalista, tipo, uma área de inovação que está focando muito e, sei lá, um exemplo aqui qualquer. O cara está focando muito em desenvolvimento de IA e em algumas automações. Vai valorizar muito um profissional também, tem um viés de olhar para negócio, conhecer de mercado, conhecer cenários mesmos de assim, desenvolvimento econômico, cenários ali macro, macros sociais, que ele consiga fazer uma análise do ambiente para entender qual o impacto que ele está desenvolvendo. Então, em alguns cenários vai sim ser demandado um profissional um pouco mais generalista, não no sentido assim, generalista sem aprofundar em alguma linguagem, algum conhecimento, mas assim, se é um cara que tem uma abrangência muito grande de conhecimento, e algumas outras ainda vão continuar valorizando muito especialista. Então, eu acho que essa dinâmica sempre vai existir, mas varia muito, não. Então, tem uma área que nesse momento esteja demandando mais especialista, por exemplo, a parte de segurança. O cara tem que ter um domínio muito maior para trabalhar com segurança da informação. Mas talvez depende de um segmento que não é tão, né, muito regulamentado como um outro, pode ser que o cara que trabalha com segurança da informação não precisa ter um viés tão técnico, ele pode ser um cara mínimo ali de conhecimento, mas ele precisa conhecer um pouco mais, por exemplo, sei lá, a parte de legislação. Então pode ser um cara que tem que ter um viés voltado um pouco mais nessa parte de direito, que seria interessante para esse profissional, e a parte da especialização no desenvolvimento mesmo de tecnologia não seria tão importante. Então, cara, não tem uma regra, sabe? Vai muito de cada um do segmento. Acho que a pessoa vai perceber isso no momento que ela entrar num mercado, num segmento específico e entender, ó, aqui está demandando esse tipo de profissional. Eu tenho skill para isso, eu quero seguir essa linha ou não. Talvez não faça sentido eu entrar nesse mercado, nesse segmento, eu vou ter que migrar para um outro. Então, vai variar muito. Você sobre como lidar com a necessidade constante de atualização em um mercado dinâmico. Isso daí eu já. Como lidar, né? A gente até comentou, mas seria enquanto Já profissional? comentou, mas Já- isso, e como profissional, igual você falou antigamente, num tempo atrás aí, na gravação.
Você falou que o mercado está mudando constante. Você falou que na pandemia aumentou muito uma área e tudo mais. Ao decorrer, exemplo, você está na área de desenvolvimento. Eu posso explicar essa pergunta minha? Você está nessa área, porém, do nada cai. Como você reage a isso? Com a experiência que você já tem? Assim, nada vai ser, por exemplo, do dia para a noite. Eu acho nenhuma que Uhum, assim, quem desenvolve só vamos pegar um exemplo aí, uma pessoa que desenvolve em front, que utiliza tecnologias ali web. O cara programa ali, usa JavaScript, talvez o cara tá migrando para um React, para um Angular da vida. Não quer dizer que amanhã não vai existir mais essa tecnologia. Muitas empresas ainda vão trabalhar com as tecnologias. Então, por exemplo, muita empresa ainda desenvolve seus sistemas utilizando PHP, muitas estão utilizando Ruby, muitas estão utilizando o próprio JavaScript. Então, cara, não quer dizer que uma tecnologia ela vai sair muito rápido de mercado, até porque para uma empresa sair de uma tecnologia para outra, são anos ali mexendo no produto, com o time de desenvolvimento, então não é tão fácil. Tinha até um exemplo de uma empresa de desenvolvimento de software, de RP, que eles estavam migrando de versão, e demorou anos para fazer a versão migrar de um HTML para uma outra versão do HTML, dentro de um mesmo framework. Eles demoraram anos para fazer uma migração mesmo de versão. O tão complexo é isso. Então não é algo que acontece de forma muito rápida. A gente está falando de anos ali para acontecer qualquer coisa disruptiva. A gente pode até olhar, por exemplo, os frameworks que existem hoje, o próprio Python, que está muito em voga. O Python já é antigo, muito antigo, são várias décadas já que se tem o Python. Aí, o que muda é a aplicação dele em alguns segmentos. Então ele tem sido aplicado mais em algumas frentes. A mesma forma, outros frameworks. Então, quando o pessoal se assusta no momento e fala, nossa, tá mudando muita coisa. Não que está mudando muita coisa, mas está facilitando. Pô, o cara talvez ele fazia um tipo de conexão que agora talvez ele está utilizando nuvem, ele já não está usando uma infra. Então é algo que mudou para melhor, mas não é algo muito complexo. Não é algo que o cara vai, nossa, eu tenho que me reciclar, eu tenho que fazer uma outra faculdade. Não. O cara precisa ler muita documentação técnica, ele vai ter que analisar muita coisa que mudou naquele cenário dele, mas é algo assim de um movimento muito natural. Uma pessoa que já está desenvolvendo, que já está habituado. O pessoal vai consultar muita documentação, fórum, vai entrar muita comunidade para discutir o que está tendo de novidade, versão, para entender o que, que mudou, o que, que não mudou. Então, quando o cara já está habituado, é um movimento muito natural dele. Então, acho que não é no sentido assim, nossa, eu estava mexendo, sei lá, com Java, amanhã eu vou ter que mexer com Node. Acho que não é muito nessa linha, sabe? Isso não. Até porque o cara que normalmente conhece um conhece um pouco do outro, até pela questão de conhecer muito de fundamento e das noções básicas. Então, acho que é muito difícil acontecer esse movimento. O pessoal acha que é mais ansiedade de ver as notícias, o tanto de revolução que está acontecendo, do que realmente na prática funciona dessa maneira. Então, eu acho que nesse ponto o pessoal pode ficar mais tranquilo. certo. Tem outra pergunta aqui que é como os profissionais de outras áreas podem se beneficiar em conhecimentos em TI? Ah, depende, assim, vai muito da aplicação, né? Por exemplo, até quando eu tinha citado lá no início, o pessoal que trabalha com psicologia. O cara, psicologia, ele simplesmente, sei lá, ele atendia pessoas de forma presencial, tentava numa sala, atendimento de 1 hora, fazia toda uma terapia, né? Fazia toda uma sessão ali de orientações dentro de um momento. Agora, o cara já consegue usar, por exemplo, aplicações de forma remota, consegue fazer uma sessão de terapia online. Ele consegue usar algumas ferramentas ali que facilitam na questão de bem-estar e saúde, ferramentas por exemplo, meditação, ferramentas de controle de ansiedade, coisas que eles podem auxiliar os pacientes. Então, eles podem usar em IA para facilitar a análise diagnóstica, com base em indicadores que ele vai coletando dos pacientes, ele consegue trazer algumas informações de qual que é o público dele. Então, dá para se aplicar várias ferramentas. O pessoal do direito utiliza bastante a parte não o exemplo do chat, mas assim, a parte mesmo dessas automações, para facilitar a análise de alguns processos, para facilitar a própria criação de textos, né, documentação. Então, o pessoal manda, tem o próprio chat para construir alguma coisa, eles só refinam. Então, eles não pedem tanto tempo mais escrevendo uma tese, algum documento. Eles podem, de certa forma, terceirizam isso para o chat, só fazem um refinamento, uma revisão técnica, né, a revisão mesmo, se não está passando nada muito grosseiro, né, algo que tem sido feito, e utilizar aquilo para ter um ganho de velocidade, de eficiência com o que ele faz. Então, assim, de forma muito natural, o pessoal tem aplicado tecnologia, claro. Você não vai ver, não é um caminho natural você ver um pedagogo,
um advogado aprendendo a programar. E o cara está realmente mudando de segmento, mudando a linha de formação dele. Mas ele tem utilizado, sim, ferramentas que quem é da área de tecnologia tem desenvolvido para o pessoal poder estar aplicando, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha. É, e, professor, agora, mais para ajudar quem está entrando agora no mercado de trabalho, de repente saindo da faculdade ali, é, quais são os fatores que você acha que é melhor para a pessoa ter ali em mente para escolher para onde ela vai ir, para onde ela vai se especializar? É aquilo que você me falou de estudar o mercado, é o que ela se deu melhor ali durante o curso. É, uma dica para o pessoal que está quase no fim da faculdade, ou então está começando assim, para ter, não se frustrar no futuro, né, e ter uma carreira ali de sucesso. Assim, querendo ou não, é um caminho natural no decorrer de qualquer curso universitário é dessa forma, independente se é somente tecnologia. Você vai perceber que você vai gostar de mais alguma linha do que outra. Então, comecei a estudar, passei ali por lógica, passei por estrutura de dados, aí eu vou começar a estudar um pouco ali de banco de dados, vou começar a estudar a parte de sistemas operacionais, a parte de projeto de software, desenvolvimento front, a parte de back-end, toda a parte ali também de hardware. Então, o cara vai se interessar por alguma coisa mais do que outras, né? Talvez o cara vai para a linha de segurança da informação, a parte mesmo de infraestrutura, e ele vai ter contato com aquilo, seja no mercado ou mesmo de forma acadêmica na faculdade. E na medida que ele for tendo esse contato, ele vai percebendo, pô, ou eu estou estagnando, ou eu estou sentindo que aquilo já não faz tanto sentido, ele não pode perder muito tempo para identificar isso. Pô, ele identificou que ele não está avançando, ou que ele não já está acompanhando o ritmo daquela área, e talvez, pô, Uhum. eu comecei ali no banco de dados, mas eu acho que agora eu vou investir mais no back-end. O importante é ele experimentar o máximo possível nesse período de faculdade. No momento que ele chegar no final do curso, ele já esteja mais confiante de seguir uma linha. Ele começou a trabalhar no mercado, não tem porquê ele ficar o resto da vida, ou ele se apaixonar pelo aquilo que ele aprendeu e querer seguir aquilo lá, independente se está sendo bom ou não. Se ele sentir que aquilo em algum momento não está sendo tão vantajoso para ele pode realmente dar aquele passo atrás e ir para uma outra linha, que é o caminho natural de quem trabalha em tecnologia. Pô, hoje não está tão em voga o cara trabalhar com desenvolvimento web. Estou só dando um exemplo, não é o caso, Uhum. mas assim, o cara não está trabalhando com a parte web aqui, focado muito na parte de desktop. Pô, o cara vai investir em desenvolvimento mobile. Pode ser uma linha, talvez seja interessante. Se ele vai se dar bem ou não, o cara precisa experimentar. Então é aquilo, não tem certo ou errado. A pessoa precisa experimentar realmente o que ela acha interessante. E os 4, 5 anos de faculdade é para isso, a pessoa experimentar o máximo possível. A partir daí escolha. Você vai escolher e não tem problema. Se daqui 10 anos a pessoa acha que não foi o certo, dá aquele passo para trás e começar de novo. Então, acho que a maioria quem está no mercado que não é da área de tecnologia é um pouco nesse sentido. Então, eu acho que a principal lição é meio que você usar o período da faculdade como período de testes ali, né, para meio que já ir praticando tudo, pra você ir escolhendo no final. A ideia da faculdade é exatamente essa. A faculdade não está formando um desenvolvedor, ela está te dando insumos e conhecimento para você ter base e fundamento inicial para entrar no mercado e a partir daí não sofrer. Porque o cara. Tem muita gente que se destaca sem uma faculdade, mas quando o cara chega cru e sem o conhecimento de faculdade, o cara realmente apanha muitos anos no mercado e ele pode se frustrar muito rápido. A faculdade, ela não te cobra você ter um conhecimento de um programador. Ela te dá insumos e ela te pede algumas avanços que você obrigatoriamente tem que ter. Então, você está entrando no primeiro e segundo período. Você entra com as noções muito básicas. Você precisa ter uma matemática mínima, assim, necessária, vindo do ensino médio, porque, assim, a gente está falando de um curso de tecnologia que basicamente é matemática e É. estatística. É isso que forma a pessoa que está na área de tecnologia. A partir disso, se você está no terceiro, quarto, quinto, sexto período, já se, já se espera que você tenha algum conhecimento suficiente para que, ao final de um curso, se você está formado em sistema de informação, você tem que ter o mínimo conhecimento, seja em desenvolvimento, seja em governança de TI, seja na parte de segurança da informação, porque você é um profissional formado em sistemas de informação. Então, se espera que o mercado chegue para você como um profissional e fale, ó, você está nessa linha para cima. Se você não tem o mínimo daquilo que ele acredita que aquele profissional tenha,
Aí eles levantam a mão, espera aí, ou não está sendo bem formado, ou o cara não levou muito a sério, mas se o cara ficou 4 anos na faculdade, fez várias disciplinas, esse tipo de conhecimento que o mercado cobra é o mínimo. Então, se o cara, eles esperam isso, o mercado vai te cobrar o mínimo, porque é isso que se espera. Então, por isso que o cara está na faculdade, ele não tem que ter essa ânsia de, nossa, eu tenho que ir em segundo, terceiro período, eu já tenho que programar, desenvolver um site, fazer tudo. Talvez não é necessário, ele precisa ter esse conhecimento mínimo, mas talvez ali não vai ser a carreira dele. Então ele vai ter que pensar muito bem, experimentar e ver, pô, interessante. Algo que eu posso pensar com carinho, mas eu não vou seguir nesse momento. E a partir daí ele toma suas decisões. Então, é isso, professor. Obrigado pelo seu tempo aí hoje, mais um episódio. O senhor sempre respondendo tudo, né, com o conhecimento que você tem. Eu agradeço também a oportunidade de participar novamente. Assim, fica até uma recomendação de outros professores, até mesmo de outros alunos de outros cursos na faculdade, para ver a percepção deles, né, do como a tecnologia tem impactado o dia a dia. Seja um profissional que tem estudado psicologia, direito, para ver, pô, qual tem sido tecnologia para você? É apenas um uso, como exemplo, é apenas um usuário de TikTok, Instagram, pessoa que Uhum. faz uso do ChatGPT para saber alguma coisa básica do dia a dia? Ou não, o pessoal tem já tido conhecimento com algumas ferramentas, até para entender que tem sido interessante para um profissional dessa área, quando fala de tecnologia, porque pode ser que surjam algumas ideias para até vocês que são da área de sistema de informação pensar, pô, o pessoal de psicologia, eles têm essa necessidade. Talvez o mercado não está suprindo isso, porque talvez amanhã surja uma nova iniciativa, um novo projeto para tratar isso, né? Para tratar um gap que não se acha hoje no mercado. Então, isso já aconteceu com empresas que inovaram, área médica, tem empresa que tem software dedicado, por exemplo, 100% para óticas, tem empresa que tem software dedicado ali para um segmento bastante específico, atende somente posto de combustível, porque avaliaram que um processo é muito específico e que caberia um software muito específico para atender aquele segmento. Então, assim, é aquilo, no momento que a gente conversa com as outras áreas, os outros campos de conhecimento, que a gente vai entendendo onde que a gente consegue inovar e a partir disso a gente consegue contribuir com eles. Então acho que é interessante para umas próximas oportunidades trazer um profissional de outras áreas para a gente trocar uma ideia com o pessoal. Assim, de repente a gente traz mais de um e tal, e pergunta essa perspectiva de tecnologia para eles, né? Assim, eles não vão saber responder tudo de tecnologia, como o senhor sabe, mas é interessante saber a perspectiva dos outros, que às vezes não entendem muito também. Mas é isso, professor, por esse episódio é só. Obrigado, Fechado, professor. pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Por essa mais uma oportunidade que deu pra gente entrevistar o senhor. E boa noite. Fechou, senhores? Fechou, Fechou, professor. obrigado, Valeu, professor. meu pessoal. Obrigadão, Qualquer Falou. coisa aí, estou à disposição. Valeu, abraço. Fechou. Tchau, tchau. Valeu.